Eu nasci na Bahia, num lar cristão. Com aproximadamente 1 ano de idade, a gente precisou se mudar para o Espírito Santo por questões de melhorias financeiras. Tive uma infância muito simples, né, mas sempre com muito cuidado. Meu pai sempre provendo ali tudo no dia a dia, muito trabalho, muita responsabilidade. A minha mãe também apoiando. Então eu não percebi que faltava nada. Coisa de criança aqui, que sempre quer ter, mas nunca faltou nada. Nessa infância, às vezes eu precisava ficar com vizinhos ou algum amigo, né? Porque minha mãe estudava à noite e num desses momentos, né, aos 5 anos de idade, eu sofri o meu primeiro abuso e que aconteceram outros com pessoas diferentes ainda na infância. Eu nunca revelei para os meus pais nessa idade, eu sempre tive muita vergonha, porque eu achava que de alguma forma eu tinha colaborado para isso. No meu coração de menina eu sabia que havia algo errado, mas eu achava que de certa forma eu tinha culpa nesse processo. Então aquilo ficou guardado dentro do meu coração e eu não conseguia falar para mais ninguém. Aos 9 anos de idade, eu acabei me convertendo. Na verdade, era um processo natural, num contexto de família cristã, né? Era como se eu tivesse a obrigação de me converter e foi algo mais religioso do que de fato uma decisão do meu coração. A partir daí eu comecei a viver uma vida religiosa. Buscava Deus como alguém lá longe, lá no alto, sempre com aquele sentimento de culpa e me relacionava com Deus de maneira muito superficial. Na minha adolescência, depois que eu comecei a namorar, tive namoro impuro, acabei me relacionando intimamente e isso me levou a me distanciar ainda mais de Deus, porque eu sentia muita vergonha e eu ocupava algumas posições dentro da igreja e eu comecei a sentir que eu não estava digna de ocupar aquela posição e ao invés de confessar e me abrir, eu me distanciei e passei a ser apenas uma frequentadora da igreja. Mas houve um momento em que eu percebi que eu precisava de mais. E o Espírito Santo falou que eu teria condições de ter mais, porque Deus tinha muito mais para mim. E eu só poderia conseguir ultrapassar esse limite que eu mesma havia imposto através da confissão. Confessei para a minha liderança, mas ainda assim eu sentia necessidade de abrir isso para minha família. Então eu chamei os meus pais, meu irmão, minha cunhada e expus toda a situação. Foi um momento muito difícil, eu senti muito constrangimento, mas foi libertador. Porque eu passei a me relacionar com Deus de uma forma diferente, a me relacionar com os meus pais de uma forma diferente. Eu experimentei uma liberdade que eu não tinha. Eu passei a conhecer Deus de fato como Pai. Passei a compreender que os momentos que eu achei que eu estava sozinha, eu não estava. Deus estava comigo o tempo inteiro. E eu comecei a entender que Deus nunca havia me abandonado. E eu comecei a ter mais liberdade para falar sobre isso com outras pessoas, para me relacionar com Deus de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível. Hoje eu vejo a minha vida de uma forma muito diferente. Eu via a minha história como se fosse presa ao meu passado. E hoje eu vejo uma liberdade de me lançar nas mãos desse Deus e ter certeza de que não importa o que vai acontecer. Deus é bom, Deus me ama e Ele vai cuidar de mim. Antes eu tinha momentos com Deus, hoje eu tenho uma vida com Deus e momentos de dificuldade. E mesmo assim, momentos de dificuldade com Deus, e isso faz toda a diferença. É porque você vê os problemas, as dificuldades, as lutas com outro olhar. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, foi algo que brotou no meu coração logo quando eu me casei, antes, na verdade, mas eu tive problemas e eu acabei não podendo ser mãe. E isso foi também um tempo muito difícil. Mas Deus já havia começado a tratar a questão da paternidade no meu coração. E eu descobri, através desse período, que ser mãe não é apenas você carregar uma criança no seu ventre. Ser mãe é mais do que isso. Ser mãe é gerar. E Deus tem me feito uma pessoa muito fértil. Quantas pessoas espiritualmente, quantos filhos espirituais a gente não tem gerado, quantas pessoas não têm crescido e têm experimentado esse amor de Deus através daquilo que eu já passei e daquilo que eu tenho experimentado, desse amor de pai, desse cuidado. Então, gerar acabou se tornando uma coisa
pequena, olhando apenas para você ser mãe. Gerar é muito maior do que isso. Eu sei que eu ainda vou ser mãe de filhos, né? Eu ainda vou trazê-los à presença do Pai para que sejam ali apresentados. Mas hoje eu sei que ter filhos não é a única forma de você experimentar Deus. Você não precisa ter filhos para saber que Deus te ama. É muito mais além do que isso. É experimentar Deus no dia a dia, nas coisas pequenas, nas coisas grandes. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, que foi algo que trabalhou muito no meu coração, eu vejo que é possível. Jesus não foi pai, ele não se casou, mas ainda assim ele teve tantos filhos e os tem até hoje. Então essa oportunidade é dada para qualquer pessoa que acredita e tem fé que Jesus pode te dar essa vida. Ter Jesus como dono do seu coração muda toda a sua história. Deus nunca para de amar alguém. Eu lembro que teve um momento da minha vida que eu disse para Deus que eu queria que Ele saísse da minha vida. E Deus apenas ficou em silêncio, mas Ele nunca saiu da minha vida. E mesmo nesse silêncio eu pude experimentar o amor dele, porque ele é gentil, ele é generoso, ele jamais vai te forçar a nada, ele nunca me forçou a nada, mas ele me atraiu com esse amor irresistível. Viver plenamente é depender do amor de Deus.